Uma raça alienígena se infiltra na Terra. Eles podem mudar de forma e assumir qualquer aparência. Essa foi a saga Invasão Secreta que saiu nos quadrinhos, tá inclusive chegando pro Disney Plus. Mas eu te pergunto, o que é Invasão Secreta na fila do pão diante da maior de todas as conspirações do universo Marvel? Todas, no top. Você acha que você entende tudo de Marvel, né? Sabe de nada, inocente. Em 1998, a editora publicou a minissérie Teoria da Conspiração. Foi de arrepiar, galera. Tipo, absurdo. Verdades foram contadas, segredos perturbadores por trás de tudo. E depois a Marvel fingiu que não aconteceu. A história tá completa aqui nesse vídeo e vai mudar completamente o que você acha da Marvel. Você tá preparado pro que eu vou passar pra vocês agora? Então vamos para mais uma história completa. Vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui. Eram os deuses astronautas, governos secretos, controle mental. Sou eu tentando perder a monetização do vídeo, parece, né? Peter surtou e colocou o chapeuzinho de alumínio? Não, eu não faço isso. A febre das teorias da conspiração começou em 1993 com a série Arquivo X, né? É óbvio que as pessoas têm suas paranoias desde que o mundo é normal. Mas foi a série que transformou isso em fenômeno da cultura pop. Arquivo X, cada episódio, cada saga era um chapeuzinho de alumínio, uma teoria da conspiração, né? Se realizando, era tudo verdadeiro, né? Arquivo X fez tanto sucesso que influenciou até a Marvel. A minissérie Conspiracy saiu nos Estados Unidos em 1998 e trazia o outro lado da Marvel. A gente teve ali, nessa história, a resposta para a pergunta: por que existem tantos super seres, especificamente nos Estados Unidos? Você nunca parou para pensar nisso, né? Essa minissérie foi publicada no Brasil em 1999 com o nome de Teoria da Conspiração. Ninguém mais lembra, mas a gente aqui não esquece. Então fecha as cortinas, coloca o fone de ouvido, desliga a câmera do notebook, ok? Nunca se sabe. As paredes têm ouvido. Você pode dar pausa agora, né, e escolher outro vídeo do canal, beleza. Ou você pode continuar assistindo esse aqui e entrar no mundo que você nunca imaginou. O que você escolhe? Pílula azul ou vermelha? Então antes de falar sobre isso, galera, não esquece, se inscreve nesse canal, porque é aqui que você fica por dentro dos super-heróis, dos quadrinhos, dos cinemas, dos animes, das séries, do cinema em geral. Obrigado por isso. Isso é muito bom saber que eu tenho esse feedback de vocês. Saber que você tá inscrito nesse canal, pô, dá uma moral gigante pra sempre trazer esse trabalho pra vocês aqui. Preparados? Então vamos. Quem descobre toda essa conspiração é um jornalista do Clarim Diário chamado Mark Ewing. Bom, esse cara é um especialista em cavar coisas que ninguém quer que seja revelado. É um repórter investigativo que não larga o osso até que a verdade apareça. E ela aparece. O rastro começa depois de um ataque ao Clarim Diário. É uma situação até normal, como eles dizem. Só que dessa vez o estrago foi grande. A destruição revelou um buraco atrás da parede onde Mark Ewing trabalha. Esse buraco era um esconderijo. Alguém tinha guardado ali um envelope com várias fotos. Dentro desse esconderijo tinha um envelope com várias fotos, arquivos e a chave de algum tipo de gaveta. Tava ali, o tempo todo, atrás daquele buraco ali. Quem guardou aquilo ali? Por que essa pessoa nunca pegou de volta? O que são essas fotos e esses documentos? A chave é de onde? Tudo isso é combustível para o faro investigativo do cara. Foi justamente ali na sala dele. Ele vai correr atrás dessas respostas. O pacotão de segredos pertenceu a um certo Cliff Garner. Ele foi um dos maiores jornalistas que o Clarim Diário já teve. Ele era igual ao Mark Ewing, né? É um repórter obcecado em descobrir verdades ocultas. E esse Cliff Garner, ele esbarrou numa coisa grande. Ele esbarrou na verdade por trás do surgimento dos super-heróis. As fotos nesse pacotão são dos Vingadores originais, do Hulk, da primeira aparição do Quarteto Fantástico. Tem caroço nesse angu. O que essas fotos estão fazendo ali, né? Ben Urich, que é outro veterano também do Clarim Diário, ele conta que o Cliff Garner foi um baita jornalista até o final. Como assim até o final, né? Segundo o Urich, o Cliff Garner, ele desapareceu, tomou chá de sumiço 10 anos atrás, de forma completamente misteriosa. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. O próprio Urich correu atrás do paradeiro do colega do jornal, né? Mas não encontrou nada. Galera, pra quem não sabe, a gente tá falando aqui do Ben Urich, o jornalista que desvendou a identidade secreta do Demolidor, ok? Só pra você ver que o cara é casca grossa. Ele investigou, ele descobriu que o Matt Murdock era o Demolidor. Essa é uma história clássica, inclusive, nas histórias em quadrinhos. Ben Urich acabou queimando a reportagem sem publicar. Ele concluiu que era melhor que a identidade secreta do Demolidor continuasse do jeito que estava. Então, para esse jornalista não descobrir o paradeiro desse tal Cliff Garner, é porque o bagulho foi brabo. É ou não é? Então, ainda segundo o Urich, o Cliff Garner se tornou focado nos super-heróis. Mais especificamente na forma como o governo se relacionava com super seres, com seres que tinham superpoderes. O Cliff Garner, ele tinha sido um soldado na Segunda Guerra Mundial e ele viu os invasores em ação. Esse foi o primeiro supergrupo que o Capitão América fez parte, os invasores.
O Cliff Garner viu os invasores encarando o exército norte-americano para impedir um atentado contra Winston Churchill. Os militares americanos chamaram os invasores de nazistas uniformizados, né? Adulterando completamente a verdade. Foi ali que o soldado Cliff Garner resolveu que seria um jornalista, para contar a verdade, para revelar as mentiras que o governo contaria, ou que o governo pode contar. Cliff Garner, então, ele acabou esbarrando em algo que ele chamava de controle. Existiria, então, um governo secreto por trás de tudo. E esse governo teria alguma influência sobre os super-heróis. Só que essa busca pela verdade acabou estressando o Garner. Ele se consumiu buscando evidências. Ele brigou com o JJ Jameson por causa disso. Foi aí que o J.J. Jameson fez algo raro da gente ver. Ele apoiou o jornalista. J.J. Jameson pediu para saber do esquema, para conhecer o informante que o cara tinha. Mas o Cliff Garner recusou. O jornalista disse textualmente: "Você não quer isso, Jonah. A verdade vai matar você." Ele falou isso pro JJ Jameson. Depois disso, o Cliff Garner começou a sumir. Ele desaparecia por semanas e voltava. Era frequente isso, né? Ele desaparecia e voltava, dizendo que estava investigando alguma coisa escondido, né? Até que ele desapareceu de vez e nunca mais voltou. É claro que toda essa história chama a atenção do Mark Ewing. Ele sente que tem uma história aí e corre atrás. É como diz o ditado, galera: quem procura acha. Ou será que é achado? Bem, o Mark Ewing, ele é abordado por uma pessoa misteriosa na rua que diz que trabalhou com Cliff Garner. É alguém que sabe quem fez parte do controle. A gente tem então aí nomes conhecidos, como por exemplo o general Thaddeus Ross, Howard Stark e outros juntos aí numa espécie de organização das sombras. Um governo paralelo, controlando tudo. As verdades começam a aparecer. Integrantes dessa organização sempre tiveram presente em grandes eventos da Marvel. Sempre presentes lá, controlando tudo. Um dos generais que fazia parte do controle ajudou a financiar as pesquisas espaciais do Reed Richards. Outro general financiou as pesquisas de um certo Hank Pym. Bolivar Trask, criador dos Sentinelas, era membro do controle. E o General Ross, como os quadrinhos já tinham mostrado, acompanhou a produção da primeira bomba Gama. Olha os pontos se ligando, galera. Até mesmo o cientista Otto Octavius teve apoio de um general do controle para as pesquisas dele. Então você percebe que os membros do controle estão por trás de vários grandes eventos dos quadrinhos. Esse informante misterioso entrega tudo pro Mark Ewing. E ele coloca as cartas na mesa. Abre aspas. "Esqueça tudo isso e vá embora. Você terá uma vida mais longa, mas você não saberá a verdade. A verdade poderia matar você, ou poderia libertá-lo." Fecha aspas. Quem é esse informante? Ele não diz, né? Ele pode ser um delator, mas ele mesmo brinca que pode ser um deus traiçoeiro procurando encrenca, ou o senhor das mentiras, né? Querendo a alma do jornalista. Captou a referência, né? Enfim, o informante desaparece e diz que o Ewing tem a chave para tudo nas mãos dele. E aí a gente volta para aquele pacotão escondido no buraco da parede, que eu falei para vocês. Eu disse para vocês que ele tinha documentos, fotos e uma chave de gaveta, armário, alguma coisa assim, né? É hora de descobrir o que essa chave abre. Ao mesmo tempo, Monique, a namorada do Ewing, aparece para conversar. Ela estava esperando ele na porta do apartamento e não é um bom momento. Um desconhecido está espreitando do outro lado da rua. Ewing passa a chave do apartamento para a namorada e diz para ela que ele vai subir em alguns minutos. Vai dar ruim. Quando Mark Ewing está atravessando a rua, o apartamento explode. Monique está morta. O negócio ficou sério demais agora, galera. Era pro jornalista ter morrido no atentado e não ela. Agora ele não tem mais saída, ele foi longe demais e não tem como voltar mais, né? Andou muito pra frente, não dá mais pra desistir. Então o Mark Ewing some no sistema. Ele saca todo o dinheiro dele, destrói todos os cartões eletrônicos pra ele não ser rastreado. Como essa história é de 1998, ele nem precisa se preocupar com o telefone celular, né? Você não sabia dessa, né? Sim, já houve uma época em que os celulares não existiram. Impossível. Mark Ewing também se disfarça e vaza da cidade. Ele vai seguir o rastro dessa história. Só que ele não sabe que, mesmo com todos os cuidados, ele está sendo seguido também. Bem, o Ewing encontra o que a chave abre. É uma gaveta de segurança num banco abandonado numa cidade fantasma. Ele abre a gaveta e é surpreendido por uma granada de luz. O cofre era uma armadilha. Mark Ewing é capturado. Vai morrer? Não. Pelo contrário, ele foi capturado por ninguém menos que Cliff Garner, o jornalista veterano que começou toda essa investigação. O Garner pede que o Ewing desista. Tem muita coisa que o governo não quer que as pessoas saibam. O jornalista chega a citar o acidente que transformou a vida do Matt Murdock. Como vocês sabem, foi um cilindro de material radioativo que caiu nos olhos do Murdock quando ele era criança. O que ninguém sabia é que as enfermeiras do hospital que cuidaram dele eram agentes do controle. Mais uma vez, a organização estava por perto, vigiando, analisando, catalogando. Olha isso, galera. Olha como isso vai crescendo.
O Garner leva o Ewing para a base dele de operações, a antiga base Gama, onde o Hulk surgiu. Esse lugar já foi usado pelo controle, mas foi abandonado depois. O Garner vive ali agora do lado do General Harrison, ex-integrante do controle e informante do Garner. É aqui que as verdades mais bizarras começam a aparecer. O Harrison foi o responsável pelas pesquisas do Reed Richards. O general recebeu ordens do controle para suspender o voo espacial do Reed Richards. Como a gente sabe, o Reed Richards chamou os amigos e fez uma decolagem não autorizada com foguete, né? Isso é canônico na Marvel, ok? Tô inventando. Mas agora a gente descobriu que esse era o plano do controle desde o início, e não do Reed Richards. Olha, mudando toda a origem. Foi por isso que o Reed Richards conseguiu burlar toda a segurança e furtar uma espaçonave do governo. Não seria tão fácil assim. O Reed Richards não é um ladrão, né? Foi por isso que um cientista, mais um bando de amadores, conseguiu pilotar uma espaçonave. O foguete já estava preparado para partir. Já estava tudo pronto para eles irem embora. Desde o voo espacial que bombardeou o Quarteto Fantástico, centenas, milhares de voos tripulados foram para o espaço. Nenhum deles teve consequências com raios cósmicos. Por quê? O acidente que criou o Quarteto Fantástico foi planejado. A nave estava sem escudos contra raios cósmicos de propósito. Tiraram os escudos de raios cósmicos. E muito pelo contrário, a espaçonave tinha um dispositivo que concentrava e focava os raios cósmicos. Reed Richards, Ben Green, Susan Storm e Johnny Storm foram cobaias do controle. Depois dessa revelação, o Harrison atira no Cliff Garner. Como assim? Simples. Não era o verdadeiro Cliff Garner. Era um androide da SHIELD, um Life Model Decoy, ou LMD. É uma tecnologia muito comum nos quadrinhos que já apareceu na série Agentes da SHIELD. E o verdadeiro Cliff Garner, Peter? Não importa. A SHIELD agora tá na cola dos dois, o General Harrison e o jornalista Mark Ewing. Ewing chega a questionar o general. Será que tudo isso não seria paranoia? Ele tem provas para essa teoria da conspiração? Quando o general vai responder, soa o alarme da base. Eles vieram. Eles quem? A SHIELD. Tem um fucking porta-aviões aéreo do lado de fora e um esquadrão da SHIELD vindo pegar os dois. Ferrou de vez. Felizmente, Ewing e o General Harrison escapam no carro voador inteligente. É mais uma referência canônica, né? A SHIELD tem desses veículos. O agente Coulson dirige um carro desse na série da TV, né? E nas revistas também. Enfim, né? Mais um detalhe interessante. A inteligência artificial do carro atende pelo nome de Smart Stan. Stan, sacou, né? Stan Lee, né? Ah! Bem, Ewing e Harrison chegam no que o general chama de santuário. É outra base secreta. E essa base foi construída originalmente por um certo camarada aí chamado Thanos. Eu não sei se vocês conhecem, ok? Não tô lembrado, não. De qualquer forma, essa base agora pertence ao general Harrison. O Harrison quer delatar tudo o que ele sabe sobre o controle. Quer falar pra todo mundo. Ele acha que a organização foi longe demais faz muito tempo. Ele acredita que o público tem que saber e o controle tem que ser responsabilizado pelas coisas que a organização fez. Desde então, o general vem sendo caçado pela SHIELD. Segundo o general, Cliff Garner foi assassinado e agora é Mark Ewing que também está na mira. É nesse ponto que o general Harrison mostra todas as provas que ele tem. Gravações em vídeo, documentos, tudo indica que ele está contando a verdade, está tudo ali na frente. A conspiração é real, não era chapéuzão de alumínio, não. A verdade é que monstros começaram a aparecer. Criaturas do espaço, mutações atômicas, gigantes das profundezas do planeta. O governo acobertou ao máximo, baniu esses monstros. Mas então surgiram os primeiros super seres durante a Segunda Guerra Mundial. Os invasores foram aliados dos Estados Unidos contra a ameaça nazista. Quando acabou a guerra, os super seres se tornaram a ameaça. O General Harrison explica o seguinte, abre aspas, alienígenas, mutantes, homens submarinos, cada um era uma ameaça potencial e uma fonte potencial de salvação, se você tivesse o controle, fecha aspas. Daí surgiu a organização secreta. Ironicamente, a ideia partiu do Reed Richards. Muito antes do Quarteto Fantástico, ele escreveu um relatório para as Forças Armadas com o título Respostas Apropriadas ao Fantástico. Ali, nesse momento, o Reed Richards sugeria a formação de um think tank, um grupo de pensadores que analisaria o problema, um grupo de consultores para eventos de crise. O governo apoiou a ideia, mas não convidou o Reed Richards. Eles juntaram 4 militares de alta patente e só 2 civis. Os donos de indústria, Howard Stark e Bolivar Trask. Estava formado o controle. Bem, esse grupo monitorou e manipulou fontes de poder, partículas PIN, armas gama, adamantium, tecnologias. Qual era o objetivo? O objetivo era identificar super seres, entender como é que eles funcionavam e até mesmo descobrir como eliminar esses super seres, se fosse necessário. O Mark Ewing então joga na cara do general. O controle não só observou, eles ajudaram a criar. O general admite. Sem as verbas da organização, não existiria o Quarteto Fantástico. Não existiria Hulk, não existiria Homem de Ferro, Homem-Formiga, não existiria Vingadores.
O general admite que muitas pesquisas perigosas foram conduzidas, inclusive pesquisas com radiologia em campos de colégios. Aquela aranha radioativa não estava lá por acaso. O general revela que foram realizados tantos experimentos em Nova York que certamente vários super seres surgiram a partir daí. Só que o maior orgulho do general foi o Hulk. Eles ajudaram a criar o monstro e o monstro ajudou a criar pânico. O medo do Hulk fez o governo gastar bilhões de dólares em pesquisas de armas. E aí, desde o início, o controle sabia como neutralizar o Hulk. Eles podiam ter matado o Hulk desde o primeiro minuto, mas eles preferiram usar a criatura, o Hulk, como uma desculpa para as Forças Armadas receberem mais verba todos os anos. E aí, segundo o general, o controle acabou ficando grande demais. Ele não sabia mais quem estava realmente no comando de tudo. Todos os outros 5 fundadores do controle estão mortos. Ele acha que houve queima de arquivo. Além disso, no final das contas, o controle acabou financiando pesquisas que geraram verdadeiros supervilões. Ultron, Pensador Louco, Dr. Octopus. A organização acabou criando o tipo de ameaça que ela tinha sido projetada para combater. O Harrison quer que tudo isso acabe, né? Que os jornais publiquem toda a verdade, que o governo encerre esse projeto. Só que é muita coisa para o Mark Ewing assimilar. O jornalista está completamente confuso nesse momento. O general ainda parece um louco paranoico para ele. A situação piora quando o general descobre que a SHIELD cercou o santuário também. Olha isso, SHIELD atrás deles de novo. Bem, aí o general acha que o Ewing é um infiltrado, que ele dedurou tudo. Ele tá prestes a meter um pipoco na cabeça do jornalista. Ewing soca o general e sai correndo pela própria vida. Tem que sobreviver. E a base é invadida com força total. E aí, vai correr pra onde? Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. O que você faria numa situação dessas? O general vem atrás do cara metendo bala. Ninguém segura o general. O doido tá chamando o jornalista de traidor. É realmente uma situação desesperadora nesse momento. Mark Ewing escapa da base para uma escotilha e sai numa floresta. Só que não tem jeito. Ele é capturado por um agente da SHIELD usando uma baita armadura de Mandroid. Foi uma operação de peso. Tem helicóptero pra tudo que é lado. Tem tenda de tropa. A SHIELD chegou chegando. Tá tudo lá instalado. Mark Ewing é levado para conversar com a agente Dum-Dum Dugan, que é outro personagem clássico dos quadrinhos. Dum-Dum Dugan conta outra versão dos fatos. O General Harrison é um homem com sérios problemas mentais, ideias paranoicas, mania de perseguição. É claro que o jornalista não se convence. Segundo o agente da SHIELD, essa é a mais pura verdade. O General Harrison trabalhou durante anos em operações proibidas, tem um vasto arsenal de recursos e pode ser bastante convincente, mas nesse momento tá biruta das ideias, ele tá louco, não dá pra confiar nele. O Dum-Dum Dugan ainda acusa o General Harrison de ter esfaqueado e matado o jornalista Cliff Garner 10 anos atrás. Fora isso, o general seria responsável por outras 16 mortes. Mark Ewing não sofre qualquer tipo de retaliação por parte da SHIELD. Eles colocam ele numa limusine e botam ele pra ralar. Tipo, pode ir embora. Ele nem mesmo fica sabendo se a SHIELD conseguiu pegar o general ou não. E aí, quem que você acreditaria? O jornalista segue no caso. A partir de um detalhe comentado pelo general, ele descobre outro refúgio que pode ter sido usado pelo controle. Mas se lembra do ditado, né? Quem procura acha. Ou é achado. O informante misterioso do começo da história reaparece. Mark Ewing tenta fugir do informante. Ele não quer mais encrenca na vida dele. Chega, né, galera? Ao mesmo tempo, ele quer saber a verdade. Ele não quer encrenca, mas quer saber a verdade. E esse informante sabe disso. O informante sabe que ele quer buscar a verdade. O informante diz o seguinte, abre aspas: a verdade, assim como eu, nunca vai te deixar em paz. Galera, tecnicamente o controle não deixou provas da existência, né? Da própria existência. Não tinha documentos oficiais. Só que o Bolivar Trask era um paranoico. O maluco lá dos sentinelas que caça os X-Men, né? Ele teria documentado tudo e guardado essas provas no refúgio dele nas montanhas, num lugar chamado Nirvana. Tudo que o Mark Ewing precisa agora é ir lá e ver se encontra esse material. E antes de partir, Mark Ewing deixa tudo que ele descobriu num pacotão. Fotos, papéis, anotações, um disquete com tudo que ele investigou até esse ponto. Muito atualizado, inclusive, né? Muito mais do que estava antes com Cliff Garner. Inclusive a localização do tal Nirvana. Vocês já sabem para onde essa história está indo, né? São as páginas finais. O ciclo vai se fechar. Mark Ewing deixa tudo no envelope com as palavras: para abrir no caso de minha morte. Alguém abre a porta do quarto onde ele está. Aí o jornalista se vira e fala: ó, eu estava esperando por você. A gente não vê com quem ele tá falando, é só uma sombra. E a história acaba. A Marvel nunca mais voltou pra esse arco. Tudo foi abafado. Mark Ewing nunca mais apareceu em nenhuma outra história. A gente sequer sabe se ele morreu ou não, né? O General Harrison também nunca mais foi mencionado. Nem mencionado. Todos os eventos ligados ao controle foram esquecidos da cronologia. Essa minissérie pode ou não pode ser canônica. Você sabe a história completa agora. O que você acha? Comenta aqui embaixo, se você tiver coragem.
Obrigado por esse vídeo, espero que vocês tenham curtido. Se inscreve aqui agora no canal, ativa o sininho, porque isso é um feedback gigante pra gente continuar trazendo sempre esse trabalho, sempre trazendo histórias por trás dos personagens que vocês tanto gostam. Obrigado por isso, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!